pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora? Esse podcast, né, ele tem roteiro, né, do Felipe Edmo, né, e as histórias são histórias tradicionais e são também histórias que foram inventadas, né? E algumas delas inclusive, foram baseadas em músicas da palavra cantada, né? A gente já tem no ar a primeira temporada, né? São 10 histórias, a gente já tem no ar 8 histórias. A gente tem a presença dos personagens Paulex Sandreca. Então, as atrizes de voz, a Karina Firmo, que faz a voz da Sandreca, e a Luciana Ramanzini, que faz a voz do Pauleco, são as atrizes de voz, então, que dão vozes a esses personagens tão conhecidos nos nossos clipes. E nos nossos clipes eles só cantam, eles não conversam. Então, isso é um diferencial também desse trabalho, né? Ei! Palavra cantada. 1, 2, Feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, falar inglês, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis. Ouvir a história é uma coisa muito saudável e é uma oportunidade, né? Uma ferramenta de entretenimento muito importante, tanto para adulto quanto para criança. Mas para criança é mais legal ainda porque a criança, quando ela ouve sem a imagem, ela inventa uma imagem na cabeça dela. Ela cria aquele ambiente do que ela está ouvindo de uma imagem que não está pronta na tela. Isso é muito importante, né? Porque eu quero crer, né, que as famílias, né, devem sempre estar estabelecendo um tempo de permanência da criança diante da tela, né? E o podcast, essa oportunidade das histórias, ela vem para isso também. Como é que você tira a criança com aquela imagem que já está contando uma história por si, né? Seja de a letra de uma música, ou uma animação, né? De um desenho animado, e coloca ela para ouvir, e aí ela vai imaginar a cena onde está acontecendo aquilo, como é que é aquele personagem, como é que ele está se expressando, né? Então, eu acho que a história contada ela é fundamental para as crianças. Palavra contada e não cantada. Bala, Lúcia, merenda, craião, Banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom. A palavra cantada não trata dos temas da sociedade objetivamente, panfletário, né, de uma forma panfletária. Então, eu vou te dar um exemplo muito presente. Quando a gente resolveu falar sobre trabalho infantil, a gente fez a música Criança Não Trabalha, Criança Dá Trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, piano, sal, bicicleta, skate, calção. Que ela não fala assim, você, empresário, não deve contratar crianças para trabalhar no seu negócio, nem na sua fábrica. Ela fala simplesmente das brincadeiras, do universo da criança, porque lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, né, por aí vai, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. E aí o refrão é: criança não trabalha, criança dá trabalho. Você está falando sobre não ter trabalho infantil, mas você não está sendo panfletário. Tem uma música da Palavra Cantada que eu até poderia dizer que se relaciona com esse tema, que é a Menina Moleca, que é uma menina que joga futebol, né? Meninas podem fazer tudo, meninos podem fazer tudo que as meninas fazem, e as meninas tudo que os meninos fazem, né? Então, eu acho que o importante é a gente trabalhar esses temas dentro da forma que é de uma forma mais inspiradora e não tão panfletária. Agora inventou moda de jogar bola, olha lá. Olha ela, molequinha, vai lá, dribla, olé, olé, olá, pula, passa.
dizer que ficou tudo bem na pandemia não é uma coisa razoável, porque ninguém foi feito para viver apartado, ninguém foi feito para viver longe. Eu acho que e eu vejo isso, os que mais sofrem e sofreram são as crianças e os idosos, porque criança realmente né, essa troca, e os idosos também, eu vejo pela minha mãe. Né? Então, essa coisa de não ter os amigos, não estar conversando, né? É realmente muito prejudicial. Ocorre que na nossa área, na palavra cantada, a gente faz show para criança. E criança está sendo vacinada agora, né? Então, é uma responsabilidade a gente fazer essa escolha. Vou fazer show. Não, como assim? Né? Não, eu tenho um compromisso com criança. Não dá para ficar pensando em fazer coisas que a gente está ali fazendo o contrário do que a gente propõe nas músicas, que é cuidar, trazer saúde, né, expressar o amor. Quando a gente pega um monte de criança e leva para um lugar fechado, principalmente fechado, você pode até tentar fazer um show em lugar aberto, não é impossível. Mas quando você pega um monte de criança e leva para um lugar fechado, é mais provável elas pegarem, né, e retransmitirem, em especial para os avós, né, que ficam com elas. Por quê? Porque elas não estão todas vacinadas, né? Então a gente tem que ter ainda mais algum tempo de paciência para poder navegar, né, e chegar onde a gente tem que chegar, se adaptando, né, e aprendendo a não ter controle da situação, porque este é o momento atual da nossa sociedade. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo